Olá e bem-vindos. Bom, hoje a gente vai fazer uma análise bem profunda das ideias do psiquiatra e pesquisador Augusto Cury. A ideia é tentar decifrar o que ele chama de códigos da inteligência. Isso. E entender por que dominar esses códigos pode ser, sabe, o segredo para ter mais saúde mental, sucesso e, no fim, mais prazer de viver. Exato. O ponto de partida, para mim, foi uma citação do próprio Cury que, olha, me deixou pensando bastante. Ele diz: quando a sociedade nos abandona, a solidão é suportável. Quando nós mesmos nos abandonamos, ela é intolerável. É muito forte, né? Muito. E as fontes que a gente analisou exploram justamente isso. Como algumas das mentes mais brilhantes da história e até profissionais de sucesso hoje parecem ter encontrado um jeito de não se abandonar. E o mais curioso é que a gente vive num paradoxo. Cury chama a nossa época de era do treinamento. A gente treina o corpo, treina para uma prova, treina uma nova habilidade para o trabalho. Treina pra tudo? Para tudo, menos para o mais importante. Treinar nossa mente para gerenciar a si mesma. E segundo as fontes, essa falha histórica acabou criando o que ele descreve como uma sociedade doente que tem formado pessoas doentes. Nossa. Onde a gente aprende a sufocar o que sente e com isso acaba abortando nossos próprios projetos de vida, sabe? Presos em armadilhas que a nossa própria mente cria. Certo. Então, vamos começar por uma ideia que todo mundo acho já ouviu. Aquela crença de que a gente usa só 10% ou talvez 20% da nossa memória. Sim, super comum. Mas a provocação que a teoria do Cury faz é: e se o problema não for usar pouco a memória, mas exatamente o contrário? Essa é a grande virada de chave. A teoria dele desmonta completamente esse mito. O ponto não é que a memória seja subutilizada, mas que ela é extremamente seletiva. Seletiva? Como assim? Ela funciona como se a gente tivesse milhares de janelas, sabe? E essas janelas se abrem ou se fecham dependendo do nosso estado emocional. Se você está tenso, com medo, ansioso, a maioria das janelas se fecha. Agora, se você está tranquilo, sentindo prazer, elas se abrem. E essa seletividade é uma proteção, então, não é uma falha. Exatamente. É um mecanismo de sobrevivência, de proteção. Imagina se não fosse assim. As fontes dão um exemplo ótimo. Se a palavra carro abrisse todos os arquivos que você tem sobre carros na sua memória. Todos os carros que eu já vi, viagens que fiz. Tudo. As peças do motor, o cheiro do carro do seu avô, somente é entrar em colapso. O congestionamento de dados seria tão grande que seria impossível pensar. Entendi. Então, o que o Cury argumenta é que a maioria das pessoas, hoje em dia, usa a memória excessivamente. E isso leva ao que ele batizou de Síndrome do Pensamento Acelerado. SPA. Isso. O que a gente realmente subutiliza não é a memória, são os códigos da inteligência para gerenciar essa loucura toda. Ok, o diagnóstico ficou claro. A gente não gerencia bem a própria mente. Mas qual é a ferramenta para isso? Qual é o, digamos, manual de instruções que o Cury propõe? Bom, o manual de instruções é a teoria da inteligência multifocal que ele desenvolveu ao longo de 20 anos de pesquisa. E é importante dizer que não é só psicologia, tá? Ela conversa com pedagogia, com sociologia, até com filosofia. É bem ampla, então. Sim. E o próprio Cury faz questão de dizer que não quer ser melhor que Freud ou Piaget. Ele só quer oferecer um novo ângulo de visão. E como essa teoria explica o funcionamento da nossa inteligência? Basicamente, ela divide a construção da inteligência em 3 grandes áreas ou estágios. A gente pode pensar nisso como se fosse uma produção de cinema. Ok, gostei da analogia. A primeira área é o inconsciente profundo. É o roteiro sendo escrito ali, em tempo real, em milésimos de segundo. De forma automática, invisível. É aqui que um fenômeno chamado RAM, registro automático da memória, acontece. RAM? Sim. Tudo que você vive, vê, ouve, sente, é registrado automaticamente, quer você queira, quer não. Isso vai construindo a base de quem você é, o seu eu. E esse registro é totalmente fora do nosso controle? Totalmente. Daí vem a segunda área, o inconsciente influenciador. Na nossa analogia do cinema, aqui entram as influências na produção. O humor do diretor, que seria nosso estado emocional. Faz sentido. O histórico dos atores, que é a nossa história de vida. O orçamento, que seria a nossa genética. O ambiente do set de filmagem.
Mas o fator principal aqui é o diretor. O nosso eu, que deveria atuar como gestor de toda essa bagunça. Pera, vamos pegar uma dessas influências. Onde estou? O ambiente social. Isso quer dizer que a mesma pessoa pode ter uma resposta genial num lugar e uma resposta, sei lá, medíocre em outro. Mesmo que todo o resto seja igual, o cenário tem tanto poder assim? Exatamente. O ambiente pode potencializar ou sabotar completamente a nossa capacidade de dar respostas inteligentes. E, por fim, a terceira área, o consciente e observável. É o filme que a gente finalmente assiste na tela. O comportamento final. A rapidez do raciocínio, a calma sob pressão, a tolerância. O problema, segundo Cury, é que os testes de QI medem só o filme pronto, só essa terceira área. Eles não veem os bastidores. Exato. Eles não analisam todo o processo complexo e inconsciente que aconteceu antes. Por isso, são ferramentas, na visão dele, incompletas. Uau! Essa ideia do eu como um diretor de cinema, um gestor da psique, é muito poderosa. As fontes usam outra analogia forte. Se a gente não assume essa direção, somos amordaçados no banco do passageiro, como espectadores passivos de uma viagem que não programamos. É arrepiante, né? E é o que acontece com a maioria das pessoas. Elas são sequestradas dentro da própria mente. Cury chama isso de sequestros internos. Milhões de pessoas vivem reféns de pensamentos negativos, de imagens deprimentes, Que são fabricadas pela própria mente. pela própria mente clandestinamente. Elas acordam e dormem viajando por territórios de ansiedade, de fobia, de culpa, sem nunca terem comprado a passagem para essa viagem. É como ter um filme de terror passando em looping na cabeça sem o controle remoto para desligar. Os exemplos que as fontes trazem são muito fortes, né? Isso me faz pensar qual é a diferença entre um sequestro interno e o que a gente chama de, sei lá, um dia ruim. Onde que o Cury traça essa linha? Ótima pergunta. Um dia ruim é algo situacional, é passageiro. O sequestro interno é um padrão, um ciclo vicioso onde o eu perdeu completamente a autoridade. Pensa nos exemplos. O promotor de justiça, super lógico no tribunal, mas que entra em pânico para comprar uma camisa. A enfermeira que cuida de pacientes terminais com uma coragem imensa, mas passa a noite aterrorizada com medo imaginário de ter câncer. Sim. O estudante brilhante sabe toda a matéria, mas na hora da prova a ansiedade é tão grande que bloqueia tudo. Em todos esses casos, o eu gestor foi dominado, foi sequestrado por uma emoção ou um pensamento. Quer dizer que a gente pode ser prisioneiro de uma história que a nossa própria mente inventou e ficar recontando pra gente sem que a gente perceba. Precisamente, e a grande crítica das fontes é a nossa falha educacional. É sistêmica. Nenhuma escola, nenhuma faculdade ensina a gente a estruturar o eu para ser líder da própria mente. Verdade. Ninguém ensina a filtrar os milhares de estímulos estressantes que a gente recebe, a pensar antes de reagir, a não ser engolido pela raiva. O sistema prepara para trabalhar. E mal, prepara para o mercado de trabalho, mas não prepara para o desafio que é viver. E no fim, Cury argumenta que uma pessoa emocionalmente doente vai exercer sua profissão de forma doentia, não importa o quão técnica ela seja. Isso nos leva a como a mente arquiva tudo isso. Um ponto que eu achei fascinante é que, segundo a teoria, esses códigos são universais. Valem tanto para um pajé, na Amazônia, quanto para um executivo em Londres. O que muda é só a fantasia que os nossos fantasmas mentais vestem. Exato. O mecanismo por trás é o mesmo. E Cury descreve isso usando o conceito de janelas da memória. Ele divide em dois tipos, janelas killer e janelas light. Killer e light. As janelas killer, ou assassinas, são pequenas áreas no nosso cérebro onde estão arquivados os traumas, as fobias, o ciúme, o complexo de inferioridade. Quando um gatilho no presente abre uma dessas janelas, um volume gigantesco de tensão e ansiedade é liberado. Entendi. E essa tensão funciona como um curto-circuito. Ela bloqueia o acesso a milhares de outras janelas, impedindo que a gente ache uma resposta calma e inteligente. É como se, ao abrir a porta de um porão assustador,
todas as outras portas da casa se trancassem na mesma hora. Perfeito, analogia perfeita. E as janelas light são o exato oposto. Elas guardam as memórias de segurança, de autoestima, de prazer, de generosidade. São as janelas que promovem a lucidez e a sabedoria. Certo. Então, o grande desafio da vida é treinar o nosso eu para ser um bom abridor de janelas, para ser capaz de, mesmo sob pressão, mesmo quando uma janela killer é ativada, conseguir encontrar e abrir uma janela light para dar uma resposta madura. E sem esse treino, A gente reage de forma instintiva, quase animal. Ou ataca ou foge. é uma teoria muito interessante, mas como que ela se encaixa com o que a neurociência moderna diz sobre o cérebro? Esses conceitos de janelas são metáforas ou correspondem a processos neurológicos que a gente pode medir? É uma ótima questão. Cury usa janelas como uma metáfora funcional para descrever redes neurais. Uma janela killer pode ser entendida como uma rede neural que foi fortalecida por uma experiência traumática. Ah, entendi. Quando um estímulo parecido com o do trauma original aparece, essa rede é ativada mais facilmente, liberando hormônios de estresse, como o cortisol. E isso inibe a atividade do córtex pré-frontal, que é a área do raciocínio lógico, do controle de impulsos. Então a metáfora tem uma base biológica bem clara. Tem uma correspondência neurobiológica bem clara. Isso faz todo sentido e conecta com outra ideia poderosa das fontes, a de que os nossos pensamentos não são a realidade. Sem dúvida. Tem uma frase do Cury que é um soco no estômago. Ele diz: quem crê que seus pensamentos são verdadeiros está preparado para ser Deus e não um ser humano. Uau! Nossas reações mudam completamente dependendo da janela que está aberta. Um pai tranquilo pode ser super tolerante com o barulho do filho. Esse mesmo pai, se estiver estressado com o trabalho, pode explodir com o mesmo barulho. O fato é o mesmo, mas a interpretação mudou. Exato! O fato não mudou, mas a interpretação dele, sim. A verdade humana, segundo essa teoria, nunca é pura. É sempre filtrada, interpretada pelas nossas emoções e memórias. Ok, então depois de analisar tudo isso, a mensagem que fica para mim é que não existe pílula mágica. Para ter saúde mental e expandir inteligência, não tem atalho. O caminho é um treinamento mesmo. Tipo ir pra academia, né? Exato. Só que para desenvolver uma musculatura intelectual e emocional. E a responsabilidade por esse treino é intransferível. A tarefa de investir no próprio bem-estar emocional é exclusivamente de cada um. As fontes são bem claras nisso. Nem os melhores terapeutas do mundo podem fazer o trabalho por nós. Eles são como personal trainers da mente. Isso. Eles podem ser excelentes personal trainers, mostrando os exercícios, corrigindo a postura. Mas quem tem que levantar o peso dia após dia somos nós. Para a gente fechar nossa conversa, tem um pensamento final nas fontes que eu queria propor para reflexão. Sim, é uma ideia que vira a nossa noção de inteligência de cabeça para baixo. A sugestão é que quanto mais uma pessoa decifra esses códigos, mais humana ela se torna. Mais humana. Sim. Ela abandona aquele mundo rígido e frio da lógica pura para se tornar alguém resiliente, que sabe lidar com as próprias frustrações, alguém mais compassivo, generoso. E a provocação final é esta: um dos códigos mais fundamentais da inteligência é reconhecer nossas próprias miserabilidades. Reconhecer as próprias falhas. Exatamente. Talvez o primeiro passo para ter uma mente realmente brilhante não seja se sentir genial, mas sim ter a coragem de encarar as próprias falhas, as próprias inseguranças e entender que a gente não é os deuses autossuficientes e inabaláveis que tantas vezes tentamos parecer.